Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Agora veremos os efeitos ou recursos para dar animação aos elementos do seu documento HTML. São com esses recursos que nós podemos mostrar um elemento, ocultar um elemento, trabalhar com a opacidade dos elementos. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar com as três funções mais básicas de efeitos ou animações utilizando a biblioteca jQuery. São elas a função hide, para esconder um elemento, a função show, para exibir um elemento, e a função toggle, para alternar entre escondido e apresentado. Então, se um elemento ele estiver oculto, ele apresenta. Se estiver visível, ele some com o elemento. Então, é exatamente isso que significa a palavra toggle, e nós veremos essa palavra em outras funções. Sempre que nós virmos essa palavra toggle, é importante que vocês lembrem que se trata de uma alternância de estado do elemento. Na documentação da jQuery, nós temos a seção efeitos. A seção efeitos ela está dividida em aqui 4 partes. Os efeitos básicos, que são essas 3 funções que nós vamos estudar nessa aula. A seção customizada, onde você pode criar novos efeitos. A seção fading, que trabalha com alternância de opacidade. Então, você pode transformar um elemento em transparente, você pode mexer com a transparência do elemento, ou pegar um elemento transparente e aumentar a opacidade dele, né? E os efeitos aqui de sliding, ou de correr, né? Os efeitos corrediços, onde você pode mover um elemento de um lado para o outro, de cima para baixo, e assim por diante. Tá? Aqui na homepage da seção de efeitos, nós temos a lista completa de funções e atributos usados aqui para dar essa animação, para trazer uma animação aos elementos. Nessa parte de efeitos básicos, nós temos a função hide, show e toggle, que nós vamos começar a trabalhar agora. Para essa aula, eu preparei um HTML com uma div contendo um texto aqui dentro e 3 spans que estão servindo aqui para a gente como botões. Tá? Cada um desses spans a gente vai utilizar para apresentar cada uma dessas funções. Então, vamos lá. Vou começar aqui recuperando o elemento span. E eu quero recuperar o primeiro span. Então, já vamos utilizar uma expressão que a gente já aprendeu lá na aula de seletores, para recuperar o primeiro elemento span que ele encontrar. Então, como o primeiro é exatamente o hide, vamos começar utilizando esse elemento para associar a ele um manipulador de evento, quando ele clicar nesse span. E esse manipulador de eventos vai esconder o elemento para a gente. Então, como é que a gente esconde o elemento? Vamos primeiro pegar aqui a nossa div e chamar a função hide. Simples assim. Vamos ver aqui o resultado. Então, quando eu clico nesse botão, ele oculta instantaneamente a div que estava ali em cima. Agora, a função hide, ela também permite algumas variações. Então, por exemplo, eu poderia utilizar a função hide aqui passando um parâmetro. Então, eu poderia passar um parâmetro slow, para que ele oculte o elemento mais devagar. Então, vamos ver aqui o efeito. Então, ele ocultou mais devagar, né? Eu tenho também outros valores aqui. Normal e fast. Então, vamos ver aqui. O fast, como é que ele se comporta. Que significa rápido. Então, tá aí.
e o normal, né? Então, a variação de velocidade você pode definir também em milissegundos. Então, eu poderia definir aqui 3 segundos de duração para ele ocultar o elemento. Então, tá aí. Em 3 segundos, ele executou a operação de ocultar o elemento. Vamos deixar aqui com 1 segundo. Esse tempo aqui é em milissegundos. E vamos agora apresentar a função show, que eu vou rodar aqui nesse segundo span. Nesse segundo span, vamos apresentar a div, também aceita todos esses parâmetros. Então, eu posso ocultar ou apresentar. E na função show também nós temos a opção de colocar ele na velocidade slow ou também definir um tempo em milissegundos para ser apresentado esse elemento. Então, vamos lá. Ocultar e apresentar. Uma vez que ele já está apresentado, se eu clicar aqui em show novamente, não vai apresentar mais nenhum efeito, né? Para isso que serve a função toggle. A função toggle, ela vai identificar se o elemento está visível ou oculto. E dependendo do estado do elemento, ele muda, ele executa a operação para fazer essa mudança de estado. Então, eu vou colocar aqui toggle, né? Que também aceita todos aqueles parâmetros, ou seja, a gente pode usar o toggle sem parâmetro, usar o parâmetro com milissegundos, ou usar o parâmetro em string aqui, aceitando aqueles 3 valores, normal, fast e slow. Então, vamos ver aqui o efeito. Com hide, ele oculta. E se eu clicar novamente, ele não faz nada. Com show, ele apresenta. E se eu clicar novamente em show, ele não vai surtir nenhum efeito. Agora, com toggle, se eu clicar no elemento que estava visível, ele ocultou. E se eu clicar novamente, ele apresenta o elemento, né? Então, esse que é o nosso alternador. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, vamos ver os efeitos corrediços e de opacidade. Até lá, pessoal!